Capítulo 13. Raízes para baixo, frutos para cima. Pastor Ted Carvalho, Vine, Filadélfia. Na Bíblia encontramos várias comparações, e uma delas é a do ser humano como uma árvore. Salmo capítulo 1, do versículo 1 ao 3. O salmista começa falando para termos cuidado com os nossos conselhos que nós ouvimos, e depois diz que aqueles que meditam na palavra de Deus e que têm o prazer no Senhor são como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Ou seja, ele está comparando a nossa vida com uma árvore. Você sabia que a raiz é a parte mais importante de uma árvore? Vamos supor que você precise matar uma árvore. Adianta alguma coisa você cortar as folhas? Adianta cortar os galhos ou até mesmo o tronco? Não adianta nada, porque se a raiz ainda estiver lá, é só uma questão de tempo e a árvore vai crescer de novo. Então a raiz é a parte mais importante. É ela que possui basicamente duas funções: sustentação e alimentação. Sustentação. Em Romanos capítulo 11, versículo 18 está escrito: Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Nesse versículo, Paulo está dizendo que não é o ramo que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta os ramos. Essa é a primeira função de toda a raiz: trazer sustentação para a árvore. Uma das coisas mais interessantes sobre os Estados Unidos é a rapidez que as coisas são feitas. Uma casa, por exemplo, que no Brasil demoraria mais de um ano para ser construída, aqui você leva poucos meses. Se passar por um furacão hoje na Flórida e destruir tudo, em poucos dias você volta lá e parece que não aconteceu nada, porque eles conseguem reconstruir tudo muito rápido. E isso vale inclusive para as árvores. Em questão de dias você pode ter na sua casa uma árvore de vários metros de altura que demoraria anos para crescer. Mas sabe qual é o problema nisso? É que qualquer vento um pouco mais forte derruba essas árvores. E tudo isso por quê? Porque as suas raízes são superficiais, porque ainda não deu tempo de criar raízes profundas. É por isso que nós precisamos entender que quanto mais profunda for a raiz, mais resistente a árvore vai ser, porque a raiz é responsável por trazer essa sustentação. Em Atos capítulo 12, versículo 1 ao 8, nós temos uma história bem interessante. A Bíblia diz que Tiago, irmão de João, e Pedro foram presos, e logo no começo do versículo 2, fala que Tiago tinha sido morto ao fio da espada, e Pedro foi guardado para ser morto depois da Páscoa. Sinceramente, se você ficasse sabendo que alguém ia tentar te matar no outro dia, como é que você ficaria? Você ficaria tranquilo? Muito provavelmente você ia ficar ansioso, preocupado, tentaria fugir de tudo quanto é jeito, não ia conseguir dormir à noite. Só que a Bíblia diz que Pedro estava dormindo, mesmo sendo guardado por 16 soldados, 2 que estavam do lado dele, mesmo estando acorrentado nos pés e nas mãos, ele conseguiu ficar em paz e dormir. E não foi qualquer sono não. Se você continuar lendo o texto, você verá que foi um sono tão pesado que na hora que o anjo veio salvá-lo, ele teve dificuldade de acordar e não sabia se estava acordado ou sonhando. E tudo isso por quê? Porque Pedro conseguiu descansar, porque a raiz dele estava no Senhor. A confiança dele estava enraizada no Senhor. Em Jeremias 17, do versículo 7 ao 8 diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos. Jeremias está falando basicamente a mesma coisa que o Salmo 1, só que com um detalhe a mais. Ele associa a raiz com a nossa confiança em Deus. Você quer permanecer inabalável como Pedro? Então confie no Senhor, coloque as suas raízes em Deus, porque é Ele que vai te sustentar. É Ele que não vai deixar você morrer na hora que vier o calor. É Ele quem vai fazer você continuar dando frutos, mesmo no ano da sequidão. A alimentação. A raiz também possui uma outra função extremamente importante, que é de alimentar toda a árvore. Ela é responsável por absorver água, nutrientes e sais minerais do solo e distribuir para a árvore. Eu moro literalmente no meio do mato. No fundo da minha casa tem uma floresta enorme, com árvores enormes. E quando a minha mãe viu essas árvores secas no verão pela primeira vez,
Ela perguntou: meu filho, por que as pessoas não cortam essas árvores? Está tudo seco, está tudo morto, parece um monte de palitinho para cima. Para que mantê-las aí? E o interessante é que por mais que do lado de fora elas pareçam secas, sem vida, elas estão realmente mortas. Se você esperar só mais um pouco, a primavera vai chegar e as folhas vão crescer novamente. E a grande questão é, por que elas não morrem durante o inverno? É por causa do caule? Não. É por causa das folhas? Também não. Até mesmo porque essas daí são as primeiras a caírem no outono. Não é por causa das folhas, é por causa da raiz. Por mais que do lado de fora esteja nevando, por mais que as folhas tenham caído todas e estejam parecendo um monte de palitinhos para cima, a árvore permanece viva, porque existe uma raiz profunda. Você pode não ver, mas a raiz está lá embaixo da terra, puxando água e o alimento que ela precisa para sobreviver. Então, não é uma questão de manter a árvore em pé durante uma ventania. É uma questão de mantê-la viva e saudável. Às vezes, vejo pessoas por aí que mais parecem zumbis. São aqueles mortos-vivos. Eles estão em pé, mas por dentro só é morte. Você pergunta: e aí, fulano? Qual é a sua expectativa para o próximo ano? E eles não têm expectativa nenhuma. Não sonham mais com nada, perderam a esperança no Senhor, não têm fé para mais nada, não conseguem crer que as coisas podem ser, sim, diferentes. E por que isso acontece? Porque essas pessoas deixaram de se alimentar. A raiz não está mais puxando água, a raiz não está mais puxando os nutrientes e sais minerais que ela precisa para permanecer saudável. Existe um rio de águas vivas, hoje fluindo entre nós. A água do Espírito Santo está fluindo entre nós. Tem bastante banquete espiritual à nossa disposição para poder nos alimentar. Tem uma palavra saindo do tronco de Deus, que pode trazer vida e força novamente para você. E quanto mais você bebe dessa água e come dessa comida, mais forte e saudável você fica. Frutos. Por fim, a raiz vai determinar a qualidade do fruto que a árvore vai produzir. Em Provérbios capítulo 12, versículo 12, diz assim: o perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Em Deuteronômio capítulo 29, versículo 16 ao 18, também está escrito: porque vós sabeis como habitantes na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vieste a passar, viste as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como viste a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir a deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Essa daqui foi uma das primeiras menções da palavra raiz na Bíblia. E nessa passagem, o povo de Israel estava na terra de Moabe, e Deus então vem e faz uma aliança com eles dizendo: olha, vocês se lembram de tudo o que eu fiz para tirar vocês do Egito. Vocês se lembram de como eu sustentei vocês no meio do deserto, com água, com comida, nem mesmo as sandálias dos pés envelheceram. Agora vocês estão numa terra que os moradores adoram outros deuses, uma terra cheia de imagens, cheio de idolatria. Vamos fazer uma aliança porque eu não quero que vocês se misturem com este povo e andem pelo mesmo caminho errado de idolatria que eles estão andando. No final do versículo 18, a Bíblia fala assim: para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ou seja, quem é responsável por produzir ervas venenosas e amargas? É a raiz. De acordo com a palavra de Deus, a qualidade do fruto é determinada pela raiz. Se a raiz estiver doente, num solo ruim, raso, cheio de pedras, que não tem água suficiente, que não tem nutrientes suficiente, os frutos serão ruins. No caso do povo de Israel, aqui em Deuteronômio, se a raiz deles estivesse naquela terra de Moabe, qual seria seu fruto? A idolatria, porque era isso que aquela terra tinha para oferecer para eles. E se você continuar lendo a palavra de Deus, você vai descobrir que às vezes produzimos frutos ruins porque a nossa raiz está contaminada, o nosso coração está doente. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, por exemplo, diz que muitas pessoas acabam se desviando da fé e trazendo muitas dores e problemas porque a raiz delas está no amor ao dinheiro.
São casamentos destruídos, filhos se perdendo para o mundo porque não recebem a atenção devida, pessoas doentes por causa do excesso de trabalho e etc. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, também está escrito que em outras tantas vinham contaminadas e cheios de perturbação, porque a raiz delas está na amargura, ou seja, no ódio, no ressentimento, na falta de perdão. Você consegue perceber? Por mais que ninguém consiga ver a raiz, é ela que vai determinar o tipo de fruto que você vai produzir. E essa é a grande diferença entre Jesus e a religião. Porque a religião quer tratar os frutos, quer tratar o exterior, aquilo que as pessoas veem. A religião vem e coloca parafina, cera e mais um monte de coisas na maçã para parecer mais saborosa. E quando você morde, não tem gosto de nada. A religião vem e coloca o remédio na banana para ela ficar mais amarelinha por fora na casca e quando você abre, está podre por dentro. Mas Jesus trata a raiz, ele alimenta a raiz, ele coloca remédio na raiz, ele cura a raiz. Ninguém está vendo o que está acontecendo, mas o Senhor está ali cuidando da raiz. Às vezes você tem o chamado e parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo sim. Jesus está trabalhando na raiz, ele está aprofundando as suas raízes nele. E no final, todo mundo vai ver os frutos bons na sua vida. E sabe por quê? Porque a sua raiz foi sarada e está no Senhor. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 30, está escrito: o que escapou da casa de Judá e ficou de resto se tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Existe uma técnica que os agricultores fazem por aí que é chamada de enxertia. O que é enxertia? Basicamente é quando você pega o ramo de uma árvore e enxerta ele, abre parênteses, conecta esse ramo, fecha parênteses, em outra árvore de espécie diferente. Essa técnica já é usada desde os romanos, 300 anos antes de Cristo. E sabe por que eles fazem isso? Porque muitas vezes o tipo de solo não é favorável para o cultivo de uma determinada espécie. Então eles pegam o ramo de uma árvore que eles querem e conectam em outra árvore que já está plantada naquele solo. E o ramo enxertado vai conseguir receber água e nutrientes dessa árvore. E foi exatamente isso que o Senhor fez com você. Antes você estava plantado no mundo, numa terra ruim, num solo ruim, bebendo água do mundo e comendo da comida do mundo. Mas teve um dia em que o Senhor te tirou de lá, te tirou dessa terra ruim, de trevas, te plantou numa terra nova. Teve um dia que o Senhor te enxertou nele, te conectou nele. E agora chegou o tempo de nós termos raízes mais profundas no Senhor. Chegou o tempo de nós nos alimentarmos ainda mais da água da viva do Espírito e dos nutrientes da Palavra de Deus. Chegou o tempo de nós termos as nossas raízes curadas. E sabe qual vai ser o resultado de tudo isso? Os frutos. As pessoas vão olhar para você e verão uma árvore frondosa, toda verde, forte, inabalável, que produz muitos frutos, porque raízes para baixo, frutos por cima.